Olá, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser para tirar uma dúvida de uma pergunta feita por um telespectador aqui no canal. Uma pessoa que eu não vou dizer o nome para preservar a sua imagem, fez uma pergunta falando o seguinte: teria como fazer um cálculo de, por exemplo, o crime de roubo, o artigo 157, mostrando a dosimetria, ou seja, a dosagem aproximada de uma pena de roubo? Sem enrolação, meu nome é Felipe Veras e iremos fazer o cálculo da pena de roubo agora. Exemplo do vídeo, crime de roubo, artigo 157. Quando uma pessoa fala fulano é 157, quer dizer o quê? Que ele está querendo dizer que fulano é famoso por roubar, ladrão. Então, vamos começar pelo CAM, Clube Atlético Mineiro? Não. Circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, majorantes e minorantes. Vamos por cada etapa, primeira, segunda e terceira fase da dosimetria. Quem não estiver entendendo nada do que eu estou falando, sugiro que volte para o hashtag vídeo número 42, é o nosso vídeo de número 42 desse canal, certo? Aqui já é uma fase mais avançada. Bom, na primeira fase das circunstâncias judiciais tem CCC, que você já deve saber qual é, PAN. O que seria? Comportamento do agente, do agressor, comportamento da vítima, consequências do crime, conduta, culpabilidade, personalidade, antecedentes criminais desse cidadão que praticou o roubo e motivo. Qual foi o motivo dele ter praticado o crime? O juiz, analisando um por um desses 8, são 8 aqui, tá? 8. O que ele vai fazer? Ele vai dizer favorável, 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 desfavorável, favorável, favorável, desfavorável. O que ele tem que fazer primeiro? Roubo, pena de 4 a 10 anos. 10 menos 4, 6. Ele vai dividir isso por 8 na primeira fase. Então, cada circunstância desfavorável do roubo que ele praticou com um revólver calibre 38, isso eu estou criando, tá? Criei aqui um roubo de uma moto com um revólver calibre 38. Então, o juiz ele considerou desfavorável a culpabilidade, estou chutando aqui, tá? Estou criando. E motivo. Ele queria roubar a moto só para poder andar de moto no final de semana, que ele cansou de andar a pé. O juiz achou isso desfavorável. Portanto, cada uma aqui, vamos arredondar aqui para 1 ano, cada circunstância desfavorável é 1 ano. Se ele tem 2 desfavoráveis, então ele tem que 2 anos. Resumindo, ele vai pegar sempre a pena mínima, 4, mais 2, que são as circunstâncias judiciais desfavoráveis, 4 mais 2 igual a, você já ia falar 8, igual a 6. Circunstâncias judiciais, que é a primeira fase da dosimetria, pena base 6 anos. Vamos para a segunda fase, agravantes e atenuantes. Teve alguma agravante? Não, não teve. Teve alguma atenuante? Confissão? Não teve. Agravante? O que seria uma agravante? Vamos pegar, por exemplo, praticar um crime contra a vítima maior de 60 anos de idade. Ou então, se embriagar para criar coragem para praticar o crime. Ou uma confissão. A confissão espontânea reduz, é uma atenuante. O juiz verificou que não teve agravante, nem atenuante, teve nada. Próxima fase, aqui é a fase da fração. Lembra? Majorante, minorante. Lembra de MMC? Não era sempre uma fração? Pronto. Então, você vai ter um crime com fração. O que seria a fração? De acordo com o Código Penal, a pessoa que pratica um crime do artigo 157, munido de arma de fogo de uso permitido, por exemplo, 38, terá a sua pena aumentada de 2/3. Está escrito no Código Penal, 2/3. Não foi o juiz que criou, nem eu. Está escrito. Então o juiz pega a pena que já foi calculada até aqui e vai aumentar de 2/3. Quanto é 2/3 da pena que foi aplicada até então? 2/3 de 6, 4 anos. Vai aumentar em 4 anos, tá? 4 mais 6 igual a pena 10 anos. 10 anos em regime inicial fechado. Fechado.
Ou seja, aproximadamente para um réu primário que praticou um crime com 38 de roubo de moto, sozinho, sem ajuda de ninguém, com arma de fogo calibre 38, ele vai ter uma pena aproximada de 10 anos de reclusão no regime fechado. E se ele estivesse acompanhado de um comparsa, a pena aumenta mais um pouco. E se ele confessar, reduz. Se ele for reincidente, aumenta. Se ele praticar embriagado, aumenta. Se ele tivesse menos de 21 anos na data do fato, reduz. É uma atenuante. Tudo isso está no nosso Código Penal. Fiz esse cálculo aqui bem rápido, geralmente o povo demora 1 hora para fazer, fiz aqui em apenas alguns minutos, espero que tenha gostado, que tenha entendido. Não entendi, bota a pergunta que eu respondo. Vou embora que o carro da polícia está passando. Até mais.